em poder estar junto com a Hermínia. Eu falei recentemente para ela, né, online, o quanto me honrava, o quanto ela é uma referência para todos nós, né, de todo um campo que está repensando a política, repensando as cidades. E nós fomos privilegiados, Hermínia, né, de tê-la conosco recentemente em 2 importantíssimos eventos que organizamos aqui em Curitiba. O primeiro deles foi... Tá caindo aqui. Acho que voltou. Desculpa, gente. A Conferência Popular de Habitação, desde o final da campanha do ano passado, da Prefeitura de Curitiba, que eu concorri como candidato a prefeito e fui sabatinado pelo BR Cidades também, a gente levantou isso como uma proposta, né, de que Curitiba, que é essa cidade que se vende numa propaganda de um urbanismo modelo, de uma ecologia, uma suposta ecologia urbana, ela deveria olhar mais profundamente, com mais franqueza, para suas mazelas, para suas próprias desigualdades. E a ideia de uma conferência popular de habitação estava na nossa plataforma, na nossa proposta de campanha, e nós levamos a cabo, mesmo não tendo sido eleito prefeito de Curitiba. Nós passamos os meses todos com a pandemia, com todas essas dificuldades de diálogo, de construção, mobilizando outros mandatos parlamentares, de vereadoras e vereadores, os movimentos sociais de luta por moradia, o próprio BR Cidades, aqui o núcleo de Curitiba, com os pesquisadores das nossas universidades, e em outubro a gente fez a conferência, e Hermínia trouxe aqui, né, no final da conferência, a sua fala, né, sempre didática, precisa, firme. E um outro momento também, eu disse que nós fomos privilegiados, que foi um encontro do Urbinat. O Urbinat é um programa que nós, né, na Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, que eu estou presidindo, estamos participando oficialmente como observadores. É um programa da União Europeia, de soluções baseadas na natureza, de diálogos com as comunidades, de reconstrução de cidades, e também Hermínia participou. Gente, o tema BR Cidades e a contribuição do BR Cidades para a democracia, eu gostaria de trazer algumas questões aqui para a gente refletir um pouco na esteira do que o Ion já antecipou e introduziu. Primeiro, a importância da gente ter, de fato, essa rede. Aqui no Paraná, estou vendo a Beatriz comentando, nós temos o núcleo do BR Cidades em Maringá, o núcleo do BR Cidades aqui em Curitiba. Eu sou de formação filósofo e me sinto um urbanista por ativismo, e nós temos, de certa forma, eu vejo assim, entrado na discussão urbanística de Curitiba, das cidades paranaenses e do Brasil, por várias frentes, né? E o BR Cidades tem sido um ponto de articulação, de provocação. Eu concordo quando Karina lembrou aqui da fala de Hermínia, de que o momento eleitoral, ele é um momento importante, que nós temos sim que aproveitar. E quando nós fazemos cartas compromissos, sabatinas, e arrancamos, nem que sejam migalhas de compromissos dos políticos, mais do que isso, a gente está conseguindo pautar um tema, a gente está conseguindo mostrar a importância dessa construção de cidadania, ou como disse o Ion, né, essa replicação da cidadania na arena política. E falando brevemente, né, eu entrei na política de bicicleta. Nós começamos aqui em Curitiba em 2004, 2005, o movimento das bicicletadas, da massa crítica, do cicloativismo, que estava a par e antenado com o que começou no ano anterior em São Paulo, depois Porto Alegre, depois Floripa, depois Fortaleza, BH, e óbvio, um movimento que não estava dissociado de outras discussões acontecendo no âmbito do planeta, né, das discussões das cidades, e tampouco dissociado, e aqui eu faço questão de frisar isso, de uma consciência crítica mais aprofundada sobre o papel da mobilidade ativa da bicicleta
nas cidades, né? Em especial a gente falando das nossas cidades latino-americanas. Eu tive a oportunidade de participar do Fórum Mundial da Bicicleta, que ocorreu em Medellín, em 2015, e lá conhecer o Jaime Ortiz, que também é um urbanista, arquiteto, e o Jaime ele traz essa ideia de que nós temos uma realidade nossa, latino-americana, que é diferente da realidade das cidades europeias e principalmente das cidades do norte da Europa. Falando da bicicleta, onde essa realidade dessas cidades, Copenhague, Amsterdã e outras, a realidade da bicicleta é muito presente. O Jaime diz que nós também temos essa realidade presente nas nossas cidades. Nós não podemos simplesmente copiar, Ctrl-C, Ctrl-V, a realidade de outros países e trazer para cá. Nós temos, sim, a capacidade de reconstruir as cidades a partir das nossas especificidades, das nossas singularidades. Então, ele dizia assim, Hermínia, que nós somos la una e eles são la otra. E la una, ele queria dizer que é la unión de las naciones assoleadas, que tem mais sol, que tem uma realidade diferente, que tem uma realidade mais tropical, por mais que aqui em Curitiba faça muito frio, ainda assim nós compartilhamos tanto essa maior incidência solar, mas também compartilhamos essas profundas desigualdades urbanas. E nesse sentido que eu me candidatei a primeira vez a deputado federal em 2014, 10 anos depois que nós estávamos ativos nessa movimentação para pautar o tema da bicicleta, o tema da mobilidade ativa no meio político, mas sentindo, de certa forma, depois de 10 anos, que não bastava a gente querer convencer aqueles que não caminham, aqueles que não usam o transporte coletivo, aqueles que não pedalam, da importância de políticas públicas, da importância de investimentos nessas áreas, que nós precisaríamos, sim, ocupar estes espaços diretamente. Então, eu me candidatei, fui convencido a me candidatar a primeira vez em 2014, e não me elegi, mas nós fizemos uma grande campanha, com movimentações coletivas, com ideais, com utopias e com criatividade. E isso levou, então, em 2016, à eleição a vereador de Curitiba, onde eu fiquei por 2 anos e, em 2018, me elegi deputado estadual. Atualmente, como disse Karina, eu sou líder do PDT na Assembleia e presidente da Comissão de Meio Ambiente, também integro diversas outras comissões, e fui candidato a prefeito de Curitiba ano passado. Não assim, nós queríamos, obviamente, vencer, e acho que esse objetivo de ocupar realmente o espaço executivo, ele tem que estar no nosso horizonte, porque existem muitas satisfações, muitos prazeres, muitas honras em estar atuando no Poder Legislativo, mas existem também uma coleção de frustrações, porque a gente tem casas legislativas muito desequilibradas, onde a ação do Poder Executivo ela se coloca de uma forma majoritária, então não existe o espaço, quando a gente fala de uma democracia ativa, saudável, onde os poderes vão estar funcionando em equilíbrio, não existe isso, E mais quando a gente tem agendas autoritárias, obscurantistas, avessas à democracia direta, nós temos, então, casas legislativas que ratificam esse processo de perda de direitos, esse processo de desconstrução de políticas públicas. Então, por isso que eu falo que é um misto de sensações, de a gente estar atuando, cobrando, sugerindo, fiscalizando, mas, ao mesmo tempo, sendo boicotado em diversas ações. Eu quero, assim, vou tentar me ater ao tempo aqui, Karina, tá? Pode levantar a mão quando estiver já se aproximando, mas só falar um pouquinho de Curitiba, acho que a gente está aqui num contexto de falar com o Brasil todo. Curitiba, eu nasci em Curitiba, eu cresci aqui e vivo nessa cidade, e que é uma cidade que, óbvio, se a gente for comparar com outras grandes
metrópoles brasileiras, ela tem sim suas virtudes, a gente tem um histórico, podemos falar desde Agache, nos anos 40, do Jorge Wilhelm, que sim, teve uma contribuição central para o desenho urbano da cidade, e depois, né, no processo da ditadura militar, o prefeito biônico, que era o jovem arquiteto urbanista Jaime Lerner, que implantou, né, lembremos, né, no período da ditadura, muitas das coisas que estavam previstas no plano diretor, que o Wilhelm foi, né, o grande artífice ali. Como a rua, o calçadão de pedestres da Rua 15 de Novembro, 1972, mesmo com a gritaria dos comerciantes, os eixos do transporte coletivo adensando junto com o sistema viário e o zoneamento da cidade, propondo, em teoria, que os eixos do transporte fossem adensados e mais pessoas pudessem, então, se beneficiar do transporte coletivo e não depender do automóvel individual. Tudo isso está presente na cidade, assim como eu diria assim, ainda um espaço verde preservado, ainda que com muitos e muitos problemas, com os rios contaminados, os rios podres e sem vida. Mas o que nós tivemos no decorrer das décadas foi um processo de distorção desse zoneamento, né? E Curitiba, então, por mais que muita gente não veja isso, não se fale sobre isso, porque a propaganda, né, o city branding da cidade é enorme, para usar a terminologia da propaganda publicitária, assim, que vem de cidades. Nós temos mais de 450 ocupações irregulares, são mais de 150 mil pessoas vivendo de forma precária e um processo de integração metropolitana muito, muito capenga, muito falho e que não existe, na verdade. Atualmente somos uma megalópole, de certa forma, com 3 milhões de pessoas, são 14 municípios que integram esse núcleo urbano central, e a ausência completa de uma governança integrada. E essa cidade que não aparece no cartão postal, ela é mascarada. E nós temos, então, ações que ocorrem por parte do Poder Executivo que dificultam, primeiro, a construção de uma cidadania ativa, a construção e o fortalecimento dos conselhos, da participação popular nas tomadas de decisões, mas tudo isso é maquiado nesse verniz de que está tudo bem, de que a cidade fornece espaços de lazer para as pessoas, fornece o acesso à cidade por um sistema de transporte coletivo na propaganda, que é muito bom, mas que é um dos mais caros do Brasil, que a cada ano perde usuários, cuja frota de automóveis é a maior do Brasil em termos percentuais, e que não investe de forma alguma, né, na mobilidade ativa, na integração de uma rede cicloviária com rotas acessíveis e com calçadas igualmente acessíveis. Dessa forma, Curitiba perpetua um sistema de exclusão, um sistema de violência e um sistema que é difícil da gente aqui criticar, porque daí as pessoas falam, pô, mas você mora em Curitiba, a cidade que é cidade modelo, né? Então, esse quadro que não aparece, essa face oculta de Curitiba, ela cria, né, para a falta de um enfrentamento direto, franco, dos seus problemas, né? Então, tanto que a Conferência Popular que nós organizamos, com os movimentos, com as comunidades, com mandatos, ela não teve a participação ativa da Prefeitura de Curitiba, né? Então, nós vivenciamos isso, e eu acho aqui, para lembrar do Guy Debord, né, essa cidade do espetáculo, ou a sociedade do espetáculo, onde o desfrute da cidade ele entra na lógica do consumo, e não na lógica de uma construção de cidadania, onde, quando o Ion conclui ali a sua fala falando da construção ativa por parte das próprias pessoas da sua cidade, da sua praça, da sua rua, do seu bairro. Não, esses mecanismos não estão
disponíveis para a população, não estão acessíveis à população. A cidade é dada como um produto pronto, com a lógica do mercado, com a lógica do capital, para que as pessoas possam consumi-la. Mas não todas as pessoas podem consumi-la igualmente. Não todas as pessoas podem desfrutar da cidade, das suas áreas verdes, dos seus espaços de cultura igualmente. Por quê? A concentração da oferta desses equipamentos, ela está restrita a algumas áreas. Ela não está disposta igualmente para toda a sociedade, até em especial naquelas áreas mais periféricas ou mais carentes e mais vulneráveis, que é ali que a gente deveria, de fato, promover essa construção. Nós fizemos, ainda no mandato como vereador, tem aqui essa cartilha, deixa eu ver se aparece aqui. A cartilha de Ocupe as Ruas. Ela foi um guia, um passo a passo de como que as pessoas poderiam fazer coisas na rua, desde o plantio de uma árvore até a criação de uma rua aberta, né, de uma rua fechada para os automóveis. Como é que eu faço isso? Então a gente fez esse passo a passo. Para criar dessa forma, eu acho que, né, concordo 100% com o que o Ion falou, dessa construção ativa de uma cidadania, e sendo esse o caminho que a gente vai ter um horizonte mais promissor e esperançoso, de fato, para a democracia. Porque o interesse, se a gente pensar, desses grupos hegemônicos que dominam tanto as casas legislativas quanto os orçamentos públicos, não é o interesse de criar a participação popular, não é o interesse de fortalecer a fiscalização e a participação da população nas tomadas de decisões. Então, como é que a gente vai conseguir, já me encaminhando para o final, reverter esse ciclo e ter, de fato, uma aproximação de um equilíbrio mais justo, né, e que promova a justiça, e que promova cidadania? Vai ser pela participação ativa da população. E, nesse sentido, todos os instrumentos, todas as ferramentas, desde os conselhos, desde as audiências públicas, desde né, uma simples cartilha, que inclusive o BR Cidades Maringá, e a gente ajudou numa elaboração específico para a cidade de Maringá, e foi feito lá, são os meios pelos quais eu diria que nós podemos alimentar uma esperança de baixo para cima da construção de cidades mais justas, de cidades menos desiguais. E para isso a gente tem que, sim, incidir ativamente no processo democrático das eleições. Óbvio, né, todos nós entendemos que a política ela não se restringe a esses anos eleitorais, ela é um exercício diário de participação, de conhecimento, mas a gente tem que sim ter uma movimentação extra, uma força a mais nestes momentos, onde a gente vai poder eleger bancadas mais diversas, bancadas mais comprometidas com essas lutas, com esses ideais, e para que a gente possa, aos poucos, sem ilusões, assim, olhando para um ciclo de longo prazo, né, ter uma robustez nesse processo democrático. Porque não nos enganemos tampouco, né? Bolsonaro pode estar ruindo, pode estar naufragando, mas o bolsonarismo não. Essa visão que infelizmente faz parte da realidade, da perspectiva de muitos brasileiros, ela foi escancarada com a eleição de Bolsonaro, com esse essa tragédia que a gente está vivendo. Mas calma aí. Pronto, gente, desculpa, estava demorando para falhar de novo. Mas, para concluir, é esse trabalho ativo de curto, médio e longo prazo para a construção das bases democráticas num processo ativo de cidadania. E também coordenando essa micropolítica dos hábitos individuais, do ambiente da minha rua, do meu bairro, com a macropolítica, com os mandatos, com os partidos, com os movimentos sociais, com a academia,
né? Lembrando aqui, Hermínia, por fim, a importância dos pesquisadores, das pesquisadoras estarem próximos das tomadas de decisões, e eu acho que esse é o caminho que a gente tem, né? E, mais uma vez, quero elogiar todo o corpo do BR Cidades pelo trabalho incrível que tem feito, e que a gente possa, o nosso mandato aqui e a minha pessoa, me somar cada vez mais em tudo isso que está acontecendo. Meus parabéns. Tamo junto. Obrigada, Goura. Parabéns. Na verdade, isso inclusive contempla um pouco do que a gente estava conversando alguns minutinhos antes de entrar, né, que há um certo esvaziamento na política, né, uma tentativa de esvaziar, e a gente vê que, né, pessoas como você, estando na política, têm esperança sim, e que a gente consegue construir ainda um Brasil melhor, e também recolocar, né, o debate urbano no centro do debate político. Eu agradeço novamente. E agora eu passo a palavra para a professora Hermínia Maricato. Obrigada, Karina. Gente, que felicidade ouvir vocês. É impressionante como a gente lembra Paulo Freire o tempo todo nessa crise, não é? A ideia de que você aprende o tempo todo. E mesmo quando ensina, você aprende, não é? Eu queria lembrar que na rede BR Cidades, a gente tem surpresa o tempo todo, não é? E, recentemente, eu participei, então, de um evento com essa rede europeia e latino-americana, não sei se eles estão só no Brasil, o Urbinat. O Goura organizou um evento que me surpreendeu, porque eram jovens e mulheres, a maior parte eram mulheres, né, Goura, comandando o evento, com uma visão incrivelmente atual, não é? Aprender com a natureza, eliminar o concreto armado em situações que você pode resolver problemas de drenagem, por exemplo, aprendendo com a natureza. Muito, muito bonito, um evento sobre inclusão urbana e meio ambiente. Que me surpreendeu. Como é que você tem no Brasil coisas como essa, não é? Essa rede de municípios do Paraná trabalhando e aprendendo com a natureza, ou coisas como a experiência do ION, lá na comunidade Mãe Luísa de Natal, em que você chega para conhecer e é recebido como orquestra sinfônica de crianças, a maior parte negras, né? E isso tudo invisibilizado pela ausência de uma mídia, de uma comunicação que mostre para o Brasil o que o Brasil tem de potencialidades, o que tem de patrimônio no conhecimento de pessoas como vocês viram aqui, né? O Ion é um militante da sociedade civil, médico, a gente costuma dizer urbanista, que trabalha com num caso de sucesso de desenvolvimento do potencial de adolescentes e crianças numa favela de Natal. O Goura, diferente, está no espaço institucional. Mas, diferentemente do que muito acontece no espaço institucional do Brasil, está apostando na solidariedade, na generosidade, na mudança para todos, social, territorial. Não é aquele velho... Às vezes eu fico me perguntando, parece que tem oportunista demais nas instituições brasileiras, não é? Mas nós temos também pessoas como Goura, que se elegeram e estão aí honrando todo esse discurso que foi feito e pelo qual ele conquistou o prestígio que ele tem. E o rock eu conheci
a gente já devia ter se conhecido antes, porque eu também fui uma admiradora da DS, da democracia socialista, muito próxima aí dos gaúchos que criaram o orçamento participativo, essa coisa impressionante. Você sabe, Roque, que eu costumo lembrar que eu escrevi sobre as ideias fora do lugar, porque o urbanismo no Brasil ele se fez olhando para a Europa, não é? O urbanismo modernista. As nossas faculdades de arquitetura têm 4 anos de urbanismo modernista, viu, gente? Que é por isso que eu digo, as ideias fora do lugar não conhecem as periferias aqui próximas das escolas, das universidades, mas conhecem muito, claro. Tem exceções, felizmente, no BR Cidades temos muitas exceções, né? Mas nós precisamos pôr as ideias no lugar, né? Usando aqui a bandeira aí que foi criada pelo nosso amigo Roberto Schwartz, grande pensador brasileiro. Mas o BR Cidades promoveu o nosso encontro. Vejam bem que coisa impressionante. E tem muito mais gente como nós, que estão aí fazendo coisa. É ouro puro, eu costumo dizer, repetindo a Tânia Bacelar, né? É ouro puro, é um valor incrível, é um patrimônio da sociedade brasileira. Mas nós temos uma disputa de narrativas no Brasil, nós temos uma mídia tão forte que essas iniciativas elas perdem a visibilidade no território nacional. E vamos ver se a gente consegue furar esse cerco, não é? Essa trava, não é? Que impediu, inclusive, da esquerda no Brasil ter um canal de televisão, ter um grande jornal até agora. Não é? Bom, mas o que eu queria, na verdade, vamos falar da rede, né? Como é que a rede surgiu quando a Frente Brasil Popular nos convidou para repensar o Brasil, um projeto para o Brasil. Né? E nós participamos de algumas reuniões, o Projeto para o Brasil tem mais de 30 grupos de trabalho em torno de vários temas, não é? E eu e a professora Karina Leitão formamos o GT de Cidades, dentro do projeto para o Brasil, repensar as cidades do Brasil. Fizemos um documento e pusemos nas redes sociais. As redes sociais têm isso de bom. Até agora, elas foram dominadas pela direita, mas eu desconfio que nós vamos desenvolver também nossas mídias, não é? Nas redes sociais. Né? E nosso manifesto explodiu. E eu tenho pensado muito a respeito dessa explosão, e eu vou dizer algumas hipóteses que eu tenho aqui. Por que a proposta de repensar cidades do Brasil se expandiu de uma forma tão impressionante, sem um CNPJ, sem recursos financeiros, não é? Sem que interesses apenas corporativos, não que não existam interesses corporativos, estejam sendo motor, não é, desse crescimento. Nós estamos a Karina falou aí os números, a Karina é nossa competente secretária executiva, não é? Nós estamos em mais de 33 universidades, nós defendemos o mergulho da universidade na realidade brasileira, né? Tirar o nexo que vem de fora para dentro, para trazer para dentro do país. Eu não completei o raciocínio. O orçamento participativo ele reverteu, de fato, essa ponte que se fazia do exterior da Europa e dos Estados Unidos para o Brasil, e ele foi
repercutiu no mundo inteiro, né? Existe mais de 5.000 cidades no mundo replicaram o orçamento participativo, tem toda uma bibliografia sobre isso, né? Então, nós fomos, num determinado momento, originais, criativos, nós olhamos para a nossa realidade e nós temos aí as prefeituras democráticas, a urbanização de favelas, né, ou urbanização de áreas precárias, a produção de moradias com autogestão, com o cooperativismo dos movimentos sociais. Nós temos aquilo que o Darcy Ribeiro criou na época do Brizola, no Rio de Janeiro, que foi os CIEPs, não é? que pretendiam, tem muito a ver com esse trabalho do Ion, lá em Natal, não é? Em que a frequência das crianças nas escolas deve ir além do currículo mínimo de educação e ampliar para a arte, para a cultura, para o esporte. Recentemente, o Ion mostrou que as meninas lá de Natal, da comunidade Mãe Luísa, ganharam medalhas em campeonatos, não sei se nacional, né, Ion? Então, essa coisa maravilhosa, né? Você dá à pessoa a oportunidade dela desenvolver essa potencialidade e sair daquela mesmice, daquela cadeia que os jovens na periferia entram desde que nascem até quando morrem, né? E morrem, evidentemente, com uma expectativa de vida menor, como mostram todos os mapas, né? Aqui em São Paulo, para vocês terem uma ideia, a diferença de expectativa de vida entre um bairro de alta renda e um bairro das periferias é de 26 anos de vida. Vocês imaginem que loucura que é isso. E, evidentemente, está ligado a isso escolaridade, cor, gênero, renda, etc. Né? Não, o que nós temos de evidência científica é definitivo. Acontece que a mídia ela trata a pobreza, ela trata a exclusão como se fosse uma exceção. De vez em quando você tem aí uma favela, olha, tem gente passando fome. Quando a gente eu pelo menos há 50 anos eu falo isso, né, que a maior parte das moradias no Brasil são construídas nem pelo Estado e nem pelo mercado, nem pelas políticas públicas e nem pelo mercado. É a autoconstrução. Né? A produção de um espaço sem Estado e sem mercado. E quando você tem um ataque ao Estado, quando você tem esse elogio à privatização, como está acontecendo no Brasil, é que essa equação que gerou, né, esse processo de urbanização, ela se mostra de forma mais cruel. Né? Bom, mas nós temos também um número enorme no BR Cidades de adesão de entidades profissionais, de arquitetos, engenheiros, advogados, assistentes sociais, geógrafos, não é? Médicos. Aqui nós já vimos a manifestação da Lisa, do Distrito Federal, professora da Marta, do Espírito Santo, do Rafael, da Bahia, da Bia, do Paraná, e alguém do Rio de Janeiro me falhou a memória agora. Então, nós temos, além de universidades mergulhadas na realidade, entidades profissionais que querem mudar essa realidade. Os arquitetos, por exemplo, trabalham para 15% da população brasileira, como se a arquitetura fosse luxo, como se a arquitetura não fosse necessária à saúde, ao bem-estar, à salubridade. Não é?
Mas nós temos também lideranças sociais, lideranças de movimentos sociais do Brasil todo. E 16 núcleos, como falou a Karina, estamos presentes em 16 estados, em menos de 3 anos. Sem recurso por trás disso tudo, gente. Agora, a gente tem a Fundação Rosa de Luxemburgo, que nos dá alguma ajuda e tem nos ajudado nesses eventos que nós promovemos, né? 3 fóruns já do BR Cidades que foram feitos, não é? Alguma ajuda também, acho que a Karina depois fala, se eu esquecer, do Fórum Nacional da Reforma Urbana, da Habitat para o Brasil, né? E por quê? Numa condição de apatia generalizada da sociedade, numa condição em que você tem um certo travamento na renovação de nossos partidos, instituições. Por que essa rede teve esse crescimento? Bom, eu queria dizer aqui as minhas hipóteses, não é? Mas ainda são hipóteses, né? Primeiro, foi falado aí pelo Ion, pelo Roque, pela Karina, a importância das cidades, a importância da participação direta, da participação capilarizada, a importância da pessoa ser capturada para o seu potencial político, de participação política, por meio do seu cotidiano. Sabe, as pessoas vivem, os jovens nas nossas cidades vivem o exílio da periferia porque não tem como pagar transporte, ou porque não há transporte no fim de semana, gente. O transporte é suspenso no fim de semana. Infelizmente, nós vimos o Minha Casa Minha Vida repetir esse ciclo que nós tivemos lá nos anos 70 de expansão da periferização das cidades, não é? De isolamento e de exclusão. Então, tem tudo a ver, a Karina lembrou Chico de Oliveira quando fala no salário indireto, não é? E eu me lembro muito de ter escrito alguma coisa e ter discutido lá, quando eu fui fazer uma residência na Unicamp com os economistas, de que não basta apenas gerar renda e o auxílio social, mas políticas públicas são necessárias, porque um aumento na tarifa de transporte rouba um aumento que a classe trabalhadora conquistou no salário, ou essa distribuição de renda feita através do auxílio emergencial. Então, a política pública urbana, na moradia, na habitação, na conta de energia, no transporte, não é fundamental. Bom, a outra hipótese que me vem na cabeça do sucesso da nossa rede é porque ela é intergeracional. Nós não temos nenhum medo, ao contrário, eu quero dizer para vocês que se não fosse essa juventude, eu não teria energia, eu acho, para trabalhar do jeito que eu estou trabalhando na minha aposentadoria, que eu esperava que fosse mais tranquila, né? Mas porque é uma moçada generosa, que vem para construir para todos. Ela também é muito solidária. E eu estou recebendo isso como um presente, não é? E isso tem a ver com a renovação. E cada dia que eu tenho contato com as nossas instituições tradicionais do nosso campo, eu percebo que há uma certa dificuldade em
abrir o debate e abrir espaço de poder para os jovens ajudarem na renovação das nossas instituições. Né? E a outra questão foi trazida aqui, né, é que a nossa rede, e isso eu aprendi com a moçada, por exemplo, do Levante Popular da Juventude, ela é horizontal. Claro que aí a gente teria que discutir um pouco a tradição leninista verticalizadora, não é? Dos partidos comunistas, etc. Né? E o Ion nos deu uma aula aqui, teórica hoje de como Gramsci veio trazer para a luta de classes e para a esquerda toda essa lufada de ar fresco que eu acho que precisa ser levada em consideração, não é? No nosso campo de esquerda. Né? Então, nós que estamos vivendo um período de transição fortíssima no mundo. Olha a geopolítica mundial, gente. Está sofrendo um terremoto com a China entrando do jeito que está entrando no mundo, não é? E Estados Unidos, que nos últimos anos se voltou ainda para uma... E o Brasil é prova disso, né? Uma tendência de retorno a um imperialismo, né? A essa dominação que aprofundou a nossa herança colonial, né? Nós estamos numa condição de crise profunda no mundo e no Brasil. A crise ela é intrínseca ao capitalismo. Então, nós precisamos lembrar que o capitalismo ele não produz para as necessidades humanas. Ele é a produção pela produção e o consumo pelo consumo. E o consumo ele é criado, necessidades são criadas pela produção. Mas, após a década de 70, com a hegemonia do capital financeiro sobre o processo de acumulação, nós temos, inclusive, um capital que se valoriza sem nada produzir. É a valorização do valor. Aquilo que no capitalismo era uma engrenagem impessoal, não é? De sistemática, de repetição, mas que estava baseada na produção, hoje ela está baseada na valorização do valor. E trouxe, com a globalização, um atraso na realidade brasileira a partir da desindustrialização. Sim, porque nós viemos lá do século XIX, tentando resolver nossos problemas no século XIX, quando a libertação da mão de obra foi oferecida à escravização da terra, não é? Já escrevi muito sobre isso, Nó da Terra, muito inspirada no José de Souza Martins, né? Nós temos esse peso que vem do século XIX, de uma não resolução do nosso problema da dependência e da escravização da força de trabalho. Não é? Mas nós tivemos o período da industrialização, urbanização com industrialização no século XX. Fomos o país que mais cresceu no mundo, de 1940 a 1980, como diz o Postman, né? Criamos, né, uma classe trabalhadora, nossa história produziu uma classe trabalhadora que fez história no Brasil, especialmente elegemos um presidente da República da classe trabalhadora, isso não é pouco.
não é? Mas nós estamos no momento não só de desindustrialização no Brasil, como de desconstrução dos sindicatos de trabalhadores no mundo, uma classe trabalhadora que está sendo profundamente desestruturada. Né? Mas vamos falar de perspectiva de futuro. Né? A desconstrução do estado do bem-estar social, mesmo na sua versão da periferia do capitalismo, ela vem dos anos 70. Como eu dizia, né, a desindustrialização no Brasil ela se fortalece nos anos 80. Não é? Mas é interessante que, naquele momento que a social-democracia estava em declínio na Europa, o Brasil estava num movimento diferente. Nós estávamos num movimento de derrotar a ditadura e construir esse último ciclo democrático que foi de 85 a 2016, vamos dizer. Né? E foi interessante, o que eu acho que me pega muito. Claro que as políticas do lulismo foram muito importantes, não é? As cotas nas universidades, a política contra a fome, o o auxílio aí do Bolsa Família, não é? O aumento real de salários, não é? Mas me fica muito claro, na década de 70, a nossa construção dos movimentos sociais urbanos capilarizados nas cidades. Outro dia eu estava ouvindo alguém falar do movimento de luta contra a carestia. Foi em 1975. Nós estávamos nas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica. E era uma espécie de um movimento enraizado paulo-freireano nos bairros, mas o problema do custo de vida, da carestia, estava muito forte, e houve uma chamada de um movimento de manifestações, e mesmo durante a ditadura nós fizemos manifestações muito fortes, muito massivas, não é? E que nos ajudaram, inclusive, a avançar em todo o processo de tirar partido da clandestinidade, como foi o caso do PCB, do PCdoB, como criar novos partidos, como foi o caso do PDT, como foi o caso do PT, criar a CUT, a Central de Movimentos Populares. Mas tudo isso teve início ali, nos bairros, nas igrejas. Tudo isso teve início num compromisso com o cotidiano dos trabalhadores. Claro que o protagonismo dos sindicatos não foi pequeno, mas nem todo mundo era sindicalizado, nem todo mundo era o operariado forte, como o Ion mostrou. Era muita gente na informalidade. Nós sempre tivemos uma força de trabalho muito grande na informalidade, não é? Claro que hoje ela está muito maior, mas deixa eu caminhar aqui para as nossas conclusões, né? Então, naquele período, nós começamos o Chico de Oliveira que chama a atenção, movimentos contra o Estado, porque esse Estado era antissocial, porque esse Estado era ditatorial, para movimentos que começaram a pensar em ocupar o Estado. Foi assim que nós ocupamos, pela primeira vez, a prefeitura de Diadema. Foi durante a ditadura. Nós não podíamos eleger prefeitos de capitais. Eu estou olhando aqui o Goura, que não tinha nem nascido nessa época. E foi muito interessante isso, viu? A gente
a partir dos movimentos sociais, nós não podíamos eleger prefeitos das capitais, a ditadura era proibido. Nós começamos a eleger. Nós tivemos um cara lá em Santa Catarina, o Dirceu Carneiro, que foi incrível, não é? Foi um pioneiro. Ele foi do movimento estudantil, arquiteto, para a prefeitura no final dos anos 70 e começou também, nos ajudou a indicar o caminho. E nós ganhamos a prefeitura de Diadema e fomos aumentando o nosso espaço dentro do aparelho de Estado e dentro dos legislativos. Até que, uma certa hora, eu acho que a gente saiu do chão das cidades. E é por isso que eu acredito muito, pela experiência que eu vivi, que é necessário a gente voltar para essa capilaridade dos bairros. Até porque, gente, as pessoas têm o direito de serem informadas, porque a mídia nesse país, ela manipula o tempo todo a informação. As pessoas têm o direito de saber que elas não têm como chegar na moradia, nem pelo Estado, nem pelo mercado, quem ganha abaixo de 5 salários mínimos. É um país de exclusão estrutural. E aí, como se ocupa ou se compra o lote clandestino, eu já fiz documentário sobre isso lá nos anos 70, né, o fim de semana, com a direção do Renato Tapajós. Né? Depois, essa população que ocupa é criminalizada. É muita contradição, né? Então, só para terminar mesmo, eu queria dizer que essa crise também é uma oportunidade para a gente superar todas essas contradições, como diz o Itamar Vieira, para a gente se desatolar lá do século XIX e trazer o Brasil para um outro patamar civilizatório. Nós estamos pretendendo fazer um grande encontro nacional que unifique grande parte dessas iniciativas, inclusive fora do BR Cidades, em maio, final de maio ou começo de junho de 2022, não só para apontar um caminho, não é, de participação direta, participação democrática, local, no poder local no Brasil, mas para incidir também nas eleições de 2022. Trazer essa rede de poder local, de organização local, para que as cidades sejam ouvidas na eleição de 2022, para que nós participemos como protagonistas dessa eleição. E eu depois tenho muito a falar aí com o Goura, com o Roque, com o Ion e com muito mais gente. Cada dia a gente está conversando para que a gente faça uma rede que mude o futuro das cidades do Brasil e que reverta esse momento trágico que nós estamos vivendo. Muito obrigada, gente. Acho que eu falei muito, né? Desculpe. A gente que agradece você, Hermínia, como sempre, muito inspiradora e muito lúcida, né? E também que recoloca o horizonte, não deixa a gente numa letargia que é bastante, infelizmente, comum nos dias atuais. Eu queria só para a gente fechar o debate, depois